Olá, meus amigos, eu sou o pastor Elias Soares, estou passando por aqui para a gravação de mais um vídeo para o canal PR Elias Soares Oficial. No vídeo de hoje nós vamos abordar um tema polêmico, um tema que tem tudo a ver com a escatologia. Vamos falar de um personagem que surgirá na história num período probatório, no período da grande tribulação. De quem estamos falando? Do homem do pecado. E nesta lição, que na verdade nós estaremos dando continuidade à lição anterior, nós estaremos trabalhando algumas perguntas e respostas, mas todas alusivas à lição de número 11 da nossa EBD do primeiro trimestre de 2020. E neste vídeo nós estaremos então respondendo algumas questões. Por exemplo, quem é o anticristo? As suas credenciais, as suas atividades e os seus títulos. Quem é aquele que o detém? A igreja estará na terra com o anticristo? A igreja passará pela grande tribulação? Aí fica a pergunta: se a igreja não passará pela grande tribulação, quem são os santos do Altíssimo contra os quais o anticristo fará guerra, perseguirá e os vencerá? Você então é o meu convidado para estar comigo até o fim deste vídeo, que nós vamos tratar primeiro sobre os títulos do anticristo, as suas credenciais, é claro, e depois vamos responder a estas perguntas que eu creio que colaborará com a sua próxima aula, se Deus quiser. Só que antes disso, nós vamos orar, nós vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te louvar e bendizer pela tua graça, amor, bondade e misericórdia. Sê conosco, capacitando-nos, ó Pai, enchendo-nos com a tua graça e abençoando o teu povo que estará assistindo esse vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, no vídeo anterior, nós falamos sobre o anticristo e ficamos de falar sobre os títulos do anticristo, mas vale relembrar sobre o título do anticristo, esse anticristo que na verdade é o anticristo escatológico. João ele denuncia que já tiveram muitos anticristos, né? Muitos fizeram anticristos, mas o verdadeiro anticristo, ele é o anticristo escatológico que surgirá num momento especial, ou melhor, ele se manifestará plenamente num período específico da história que é conhecido como a 70ª semana de Daniel, que é conhecido também como tempo de angústia para Jacó e mais claramente como a grande tribulação. Bom, o nome anticristo vem do grego antikristos, que é formado pelo prefixo anti, que não apenas tem a ideia de contrário, de estar em oposição, mas também da ideia de estar no lugar de Cristo e ser um imitador de Cristo. Por quê? Porque ele se oporá a Cristo. Segundo, ele se colocará no lugar de Cristo. E terceiro, ele imitará a Cristo, porque essa é a missão dele, né? E como já dissemos, tentar identificar ele com o Papa, tentar identificar o anticristo como, vamos dizer aí, como Hitler. Gente, já vimos na história que todas essas tentativas não deram certo. Portanto, nós vamos ficar apenas naquilo que a Bíblia diz, que será um personagem cruel, que será a encarnação do mal. Disso nós sabemos. Portanto, vamos agora para os títulos do anticristo. Vamos agora para alguns dos seus títulos. Anticristo é o primeiro, né? Porque ele é contra Cristo, ele se coloca no lugar de Cristo, é o imitador de Cristo. Ainda mais, o homem do pecado é um segundo título dele. O filho da perdição, o iníquo, todos esses títulos descrevem uma parte do seu caráter, porque esses nomes estão diretamente ligados com aquilo que ele é. Ainda o iníquo, o homem da iniquidade, que é a tradução que traz o homem do pecado, outras traduções, o homem da iniquidade. Ele é descrito também como o pequeno chifre, de acordo com Daniel capítulo 7, versículo 8. O príncipe que há de vir, Daniel 9, 26. E ainda o rei que fará conforme a sua vontade, Daniel 11, 36. A besta que sobe do mar. E ainda o homem sem lei no sentido de ser rebelde, contrário à vontade de Deus. O homem da maldade. E ainda o assolador. E para concluirmos esta parte, nós temos
a besta de 10 chifres, que está em Apocalipse capítulo 13. Ele é descrito também como a besta de 7 cabeças e o mistério da iniquidade. Portanto, temos aqui algumas características deste personagem. Agora vamos falar sobre as suas atividades. O que ele fará? Bom, primeiro, ele será um personagem que governará sob o poder de Satanás, porque o próprio dragão concederá poder para as duas bestas, então ele estará no seu mais alto nível de perversidade, de maldade, de depravação e de crueldade. Então veja que ele será a própria encarnação do mal, e quando se diz que ele tem chifres, chifres na Bíblia, na maioria das vezes, significa poder, que é justamente essa autoridade e poder que ele receberá do dragão. Outra atividade dele, ele se oporá, se levantará contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto e adoração, de acordo com 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 4. Se assentará no santuário de Deus, como Deus, querendo parecer Deus, exigirá adoração. Ainda ele proferirá arrogâncias e blasfêmias, de acordo com Daniel 7, 8 e versículo 11 e Apocalipse 13, 5. Blasfemará contra Deus, Apocalipse 13, 6 e Daniel 7, 8. Pelejará contra os santos, e olha, pasmem, e os vencerá. Ainda mais, negará o Pai e o Filho, de acordo com 1 de João 2, 22. E negará que Jesus veio em carne, essa é uma das suas características. E olha o que mais, negará a divindade do Senhor Jesus, negará as obras de Cristo, se oporá às obras de Cristo, se colocará no lugar de Cristo. Mas é importante salientar que ele será vencido, de acordo com 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2 e Apocalipse 13. Ele será vencido, e lá no capítulo de número 20, ele será lançado, ou melhor, no capítulo 19 de Apocalipse, ele será lançado juntamente com outra besta no lago de fogo. Portanto, nós estamos falando de alguém que será derrotado, de alguém que será vencido, de alguém que guerreará. Será os seus últimos momentos de ataque, e ele investirá toda a sua força contra a igreja do Senhor. Mas ele será vencido e será lançado no lago de fogo, e depois de 1000 anos, também Satanás será lançado no mesmo lago de fogo. Portanto, está aqui algumas destas curiosidades, ou aquilo que muito do que já está escrito realmente, que nós estamos apresentando a título de colaboração. Agora nós queremos aqui responder algumas perguntas. Por exemplo, algumas perguntas. Quem é aquele que o detém? Visto que ele está agindo, e segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7 e 8, diz o seguinte: porque já o mistério da injustiça opera, somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então quem é esse que o detém? Quem é esse que o resiste? Veja só, alguns na história têm dito que é a Igreja Católica, outros têm dito que é uma coisa, outra. Eu prefiro, biblicamente falando, dizer que aquele que o resiste é a igreja no poder do Espírito Santo. E qual é a base que nós temos? A Bíblia diz que ele será tirado, esse que o detém será tirado, olha só, porque já o mistério da injustiça opera, somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. Até onde sabemos, quem será tirado será a igreja. Olha só, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Com eles quem? Com os mortos ressuscitados com corpos glorificados. Seremos arrebatados. Vale salientar que o verbo arrebatar vem do grego harpazo, que dá a ideia de tomar, de tirar com violência. Portanto, a igreja será tirada da terra. Ela será tirada. Então, se nós ligarmos esse texto com 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, nós chegaremos à conclusão de que aquele que o resiste aqui na terra é a igreja habitada pelo Espírito Santo. Portanto, essa primeira questão está respondida. Vamos para a segunda pergunta.
A igreja estará na terra com o anticristo? Ora, se ela resiste, e ele só se manifestará depois que a igreja for tirada, a pergunta é: ela estará na terra com o anticristo? A resposta lógica seria não, mas eu digo que sim. Oi, mas dizendo que sim não está em contradição? Então vamos lá. É importante salientar que o anticristo, ele não é como Adão, diferente de Adão, porque Adão ele foi criado do pó da terra, mas quando ele foi criado, ele já foi criado adulto. Ele não era um bebê, ele foi criado adulto. Já o anticristo não, vai nascer como qualquer ser humano. Vai nascer, ser uma criança, vai estudar, vai ter as suas atividades comuns, será uma adolescente, vai fazer uma faculdade, será uma pessoa superdotada, muito capacitada, porque o próprio Satanás que irá capacitá-lo. E então veja que a primeira manifestação, porque aqui no 2 Tessalonicenses, nós temos 3 manifestações. Levando em consideração que ele é um imitador de Cristo, perceba uma coisa. Quando Cristo ele se manifestou aqui na terra, ele se encarnou, a primeira pessoa para quem ele apareceu foi para Maria, para o seu pai não biológico, mas seu pai adotivo, legal, né? E também para um grupo de pessoas que sabiam que ele era o Cristo. Poucas pessoas sabiam que ele era o Cristo. Maria sabia, seu pai também sabia, Simeão sabia, né? E poucas pessoas sabiam. Então, a primeira manifestação. Só que ele não estava manifestado ao mundo. A segunda manifestação de Jesus foi quando ele tinha 12 anos de idade. E ele se manifesta com a sabedoria fora do comum. Mas até então ninguém também sabia que ele era o Cristo, a não ser aquele pequeno grupo de pessoas. Só que pela terceira vez, de acordo com Lucas capítulo 3, versículo 23, Jesus tinha cerca de 30 anos quando ele foi batizado e iniciou o seu ministério. A partir daí, ele foi revelado como Messias para os seus apóstolos, para os seus discípulos. A mulher samaritana sabia que Jesus era o Messias, só que é o próprio Senhor Jesus que se revelou para ela que ele era o Messias. Então veja que nessa terceira fase, ele se revela na sua plenitude. Na primeira, ele era um bebê. Na segunda, era um pré-adolescente, passando pelo bar mitzvah, já passando pela idade adulta, de acordo com a cultura judaica. Mas ele se manifesta plenamente e o seu governo é de 3 anos e meio. 3 anos e meio. E é interessante que ele será revelado na sua plenitude aí, nesta última fase. Quer ver? Olha, nós temos aqui o capítulo 2, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Então, a primeira manifestação, ele vai nascer. A apostasia já está aí. Agora ele vai nascer, ele precisa nascer. É a primeira manifestação. Versículo 6. E agora vós sabeis o que o detém para que a seu próprio tempo seja manifestado. Traduzindo, vocês sabem que quem é que o detém? Quem o detém é a igreja. Para que a seu tempo o anticristo seja manifestado. Traduzindo, esse manifestado é o manifestado na sua plenitude. Aqui ele está manifestado, mas a igreja está detendo, a igreja ainda está na terra. Só que quando chega no versículo 7, diz o seguinte: porque já o mistério da injustiça opera. Veja bem, já o espírito do anticristo está operando, o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então, quem está resistindo à ação ainda é a igreja. Então, a igreja estará aqui por ocasião do nascimento do anticristo, do crescimento do anticristo, só que ele só será manifestado plenamente quando a igreja sair da terra. Veja só o que está no versículo 8. E então, ou seja, depois que a igreja for tirada, porque olha, há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então nós temos aqui um então, que é um advérbio de tempo. Há uma cronologia. A igreja tirada e então será revelado o iníquo. Somente depois que a igreja for tirada da terra é que será
revelado o iníquo. Portanto, a igreja provavelmente não o conhecerá, mas ela estará aqui na terra. Só que quando? Antes que ele se manifeste como o anticristo, como homem do pecado, como perseguidor, como aquele que destrói. Então a igreja do Senhor Jesus, o corpo místico de Cristo, será tirada da terra. E então será revelado o iníquo. Percebe que ele só será revelado depois. Então passaremos para a próxima questão, para a próxima pergunta. Se a igreja não passará pela grande tribulação, ela não estará, né, no período em que começará a grande tribulação, porque assim que a igreja for tirada, será deflagrado então uma grande tribulação, como nunca houve, de acordo com o que Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo de número 15 até o 21. Então, se a igreja não passará pela grande tribulação, não estará aqui nesse período probatório, fica a pergunta: quem são os santos do Altíssimo contra os quais o anticristo fará guerra e os quais ele perseguirá e os vencerá? Pronto. É justamente uma questão que os pós-tribulacionistas fazem ou levantam para os pré-tribulacionistas. Ora, se a igreja não passará pela grande tribulação, quem são esses santos contra os quais ele fará guerra e perseguirá e vencerá? Quem são esses santos, então? Logicamente que, se nós levarmos em consideração que os santos são a igreja, então a igreja estará aqui no período da grande tribulação. Mas vamos por etapa, porque a igreja é formada pelos santos, mas não são os únicos santos. E eu quero chamar a sua atenção para Apocalipse, capítulo 13, versículo 7. Apocalipse 13, 7, diz assim, ó: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. E ainda Daniel, capítulo 7, versículo 21 e versículo de número 25, está escrito o seguinte, Daniel 7, 21 e versículo de número 25. Vamos lá. Está escrito assim, olha: e olhava, isso Daniel dizendo, e olhava, e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Quem é essa ponta? O anticristo, que é conhecido como a ponta pequena, o pequeno chifre. Até que veio o ancião de dias e foi dado juízo aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Olha o 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo. Porque a grande tribulação ela terá duas fases. A primeira fase será uma fase da falsa paz. Visto que ele será ressuscitado, as pessoas irão se maravilhar diante dele e irão segui-lo. E durante os primeiros 3 anos e meio, que são as 42 semanas, ou 1260 dias, ele fará prodígios, fará maravilhas, trará soluções para os conflitos sociais, para os problemas religiosos, porque haverá uma unificação, para os problemas econômicos. Então as pessoas o aclamarão como sendo o Cristo. Esse é o Cristo que nós aguardávamos. Mas será tudo uma falsa paz. E como está escrito na palavra de Deus, quando pensarem que a paz e segurança lhes verá repentina destruição. Porque na primeira fase, os próprios judeus que farão pacto com o anticristo serão seduzidos e enganados. Mas na segunda fase de mais 3 anos e meio, ele revelará realmente quem ele é e romperá o pacto, quebrará esta aliança e mostrará para que veio. E aí os judeus vão romper o pacto e aí dar-se-á uma grande perseguição. Haverá uma grande perseguição, uma grande guerra. Continuando, nós temos ainda outros textos. Ele, portanto, é esse pequeno chifre que nós já acabamos de apresentar. E só que ainda temos aqui mais alguns detalhes. Zacarias capítulo 12, porque nós precisamos agora identificar quem são esses santos, visto que ele fará guerra contra esses santos
E se a igreja não passará pela grande tribulação, quem são esses santos? Então vamos tentar identificar quem são esses santos durante a grande tribulação. Zacarias capítulo 12, versículo 9, começará a nos responder quem são esses santos. Zacarias 12, versículo de número 9. Vamos lá. Está escrito assim: e acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Aqui é um período probatório, o período da grande tribulação. Porque todas as nações confederadas se unirão contra Israel para exterminá-la do planeta Terra. E o Senhor está prometendo que naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Agora olha o 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e o prantearão, como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon, no vale de Megido, ou Megido. E a terra pranteará, cada linhagem à parte. A linhagem da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte. E a linhagem da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte. E a linhagem da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte. A linhagem de Simei à parte, e suas mulheres à parte. Todas as mais linhagens, cada linhagem à parte, e suas mulheres à parte. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém contra o pecado e contra a iniquidade. E, versículo número 2, e acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. E também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. Portanto, o que nós concluímos? Que haverá uma grande conversão em Israel. E quem são esses santos? São todos os judeus convertidos durante a grande tribulação. Na segunda fase da grande tribulação, haverá uma conversão em massa, porque eles se negarão a prostrar e adorar perante o anticristo. E eles reconhecerão o Senhor Jesus como Senhor. Esse remanescente será salvo. E eles são santos que também farão parte da igreja, eles comporão a igreja. E é interessante que eu tenho aqui, em minhas mãos, um autor bem interessante, porque ele é um autor calvinista, e ele concorda também que os escolhidos, por exemplo, lá em Mateus capítulo 24, diz que se aqueles dias não fossem abreviados, nem mesmo os escolhidos seriam salvos. E aqui ele vai dizer, mais ou menos, quem são estes escolhidos? No capítulo 24, versículo de número 22. Olha só, capítulo 24, versículo de número 22. É o 24, 22. Deixa eu ver aqui onde é que está. Capítulo 24, versículo 22. Ele vai trazer uma explicação que eu achei bastante interessante, que realmente se coadunam com esta nossa assertiva. Olha só o que ele diz. Este termo relacionado em muitos outros lugares para designar aos salvos tem a ver com o remanescente fiel que terá sido escolhido por Deus em sua graça, da nação de Israel. Olha só, esse remanescente é da nação de Israel, que será escolhido por Deus por conta da sua fé. Eles crerão no nome do Senhor, se negarão a adorar o anticristo, se renderão a Cristo e serão escolhidos. Como a Bíblia diz, muitos são chamados e poucos escolhidos. Então o chamado é para todos, mas os escolhidos são somente aqueles que creem. E aqui haverá muitos judeus que irão crer. E estes são os escolhidos, estes são os santos do Altíssimo. Todos os judeus convertidos durante a grande tribulação. Zacarias capítulo 12, versículo de número 9.
e nós lemos também o capítulo 13, 1 e 2, que são o remanescente fiel. E olha só, Mateus capítulo 24, todo o contexto aponta realmente para o remanescente fiel. Capítulo 24, versículos de número 15 em diante. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Lugar santo aqui é lá o território de Israel, é o templo. Tá? Continuando. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Quer mais clareza do que isso? Os que estiverem aonde? Aqui em São Paulo? Não, na Judéia. Fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Nem no sábado por quê? Porque no sábado um judeu não podia andar mais do que 1.200 ou 1.500 metros. Tá entendendo? O caminho de um sábado. Não podia correr mais do que isso. Então orai para que a sua fuga não seja no inverno, que é muito frio, e no sábado, no frio que ninguém sai de casa, e no sábado que eles não podem andar muito. E ainda ele continua, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Quem são os escolhidos? O remanescente fiel da nação de Israel. Eles são os escolhidos. E ainda para reforçar, vamos para Isaías capítulo 65, versículo de número 9, mostrando que realmente esse remanescente, o povo de Israel, esse remanescente da nação de Israel, são os escolhidos. Capítulo 65, 9. E produzirei descendência a Jacó e a Judá, um herdeiro que possua os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão ali. Portanto, novamente, uma alusão à nação de Israel. E ainda continuando, para explicar melhor, nós lemos agora Isaías 65, 9. Nós temos outras passagens, como por exemplo Apocalipse 12, 17. Apocalipse capítulo 12, versículo 17, está escrito assim, olha. E o dragão irou-se contra a mulher, porque a mulher é tipificada como a nação de Israel, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, dos seus descendentes, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E ainda mais, Mateus 24, 22, 24, nós já lemos, então nós percebemos aqui que o contexto ele é judaico. E para fecharmos, Apocalipse 9, a partir do versículo de número 24, vai mostrar que realmente esse contexto ele é judaico. Olha só o que está escrito. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Opa, pera um pouquinho. Com quem? Para quem está sendo dito isso? Para Daniel. E quem é o povo de Daniel? O povo de Judá, o povo de Israel. Então 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Logo, as 70 semanas é para o povo hebreu, como um ato de punição para eles por não terem guardado os anos sabáticos, os 70 anos sabáticos. Então, sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Qual que é a santa cidade? Senão Jerusalém. Ao objetivo, para extinguir a transgressão, para pôr fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e profecia e ungir o santo dos santos. Então veja que todo o contexto aqui é um contexto judaico. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as suas ruas tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Portanto, ele continua dizendo o seguinte, no versículo 27, e ele firmará um concerto com muitos, por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Portanto, ele fará uma grande abominação dentro do templo, porque o que é que ele vai fazer?
ele vai fazer aquilo que Antíoco fez. Entrar no templo, se assentar no trono como se fosse Deus, querendo parecer Deus e exigindo até mesmo adoração. Será o ápice da abominação deste anticristo do pequeno chifre. Portanto, todo o contexto aqui, ele é judaico. Nós vimos também em Mateus 24 que o contexto também é judaico. Agora, fora os escolhidos que são judeus, haverá também gentios que crerão no nome do Senhor. Assim como lá no Egito, quando foram lançadas as pragas, o povo foi tirado do Egito, mas um vulgo também os acompanhou. Muita gente creu, nem todo mundo, por exemplo, foi acometido por todas aquelas pragas. Nem todos os animais foram destruídos por conta das pragas, porque muitas pessoas que perceberam que aquilo era sobrenatural e que era Deus agindo ali no Egito, o que eles fizeram? Eles creram e por isso não foram punidos. Então haverá muitos gentios também que crerão. E as duas testemunhas, de acordo com Apocalipse 11, estas duas testemunhas também fazem parte desses escolhidos. Portanto, nós temos aqui os escolhidos, os eleitos, não como a igreja arrebatada, mas como aqueles que serão salvos no período da igreja e que também, de certa forma, irão compor a igreja. Mas a igreja já terá sido arrebatada e restará então os remanescentes fiéis, o remanescente fiel, que estará aqui no período do anticristo, mas não a igreja no seu todo, mas parte dela sendo representada por esses que, neste período, irão crer na palavra de Deus e por esta razão serão salvos. Não somente judeus, mas também gentios que receberão a Cristo como seu Senhor e como Salvador. Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.